Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um episódio do Café das 10. Hoje nós vamos falar sobre algo bastante interessante, universidade corporativa. Para conversar comigo sobre esse tema, eu vou falar com ele, que já veio aqui, Francisco Rogério de Menezes, também conhecido como Roger Menezes. Boa tarde, Francisco, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Olha, um prazer estar de novo aqui com você e poder tratar de um assunto tão excitante e tão importante para as empresas no dia de hoje, na minha opinião. Excelente, Roger. Por isso que eu quis bater esse papo com você nesse nosso episódio, para você contar um pouco, não só da tua experiência no tema universidade corporativa, para trazer também um pouco da tua visão, né? Como a gente Claro, sempre claro que sim. faz, conta um pouco do que é universidade corporativa, qual é a importância e qual é a utilidade dela para as empresas. Certamente, Eduardo. Olha, a universidade corporativa, eu diria, é uma evolução da tradicional área de treinamento e desenvolvimento das organizações empresariais interessadas em ampliar e aprofundar o processo de educação e capacitação de seus colaboradores. O conceito, ele surgiu no começo da década de 1980 nos Estados Unidos e foi implementado primeiramente em algumas empresas que desejavam ter uma estrutura mais robusta de treinamento, que fosse, por exemplo, capaz de mapear, identificar e desenvolver as competências essenciais para o sucesso do negócio. E de uma maneira, Eduardo, sistematizada e padronizada, priorizando o aprendizado na prática. É importante lembrar que o conceito de competência ele se expressa através de ações, né, decorrentes de um conjunto de habilidades, atitudes e conhecimentos que são necessários para a execução de qualquer tarefa dentro de uma organização. E dentro de uma empresa, cada função ou cargo deve contemplar um conjunto de competências a serem executadas para o funcionamento e o sucesso do negócio. E, essencialmente, Eduardo, esse é o principal insumo de uma universidade corporativa, ou seja, desenvolver programas que capacitem os colaboradores a fazer com excelência aquelas competências que lhes são atribuídas no trabalho. A universidade corporativa, ela tem o seu funcionamento muito parecido com o de uma universidade tradicional, basicamente oferecendo cursos voltados à formação e qualificação dos colaboradores, né? E essa universidade corporativa, ela não precisa ser dotada da mesma estrutura física e educacional oferecidas pelas escolas e universidades tradicionais que nós conhecemos. Quer dizer, de uma forma geral, os cursos oferecidos por esse tipo de iniciativa são de curta e de média duração e têm por objetivo atender às necessidades internas de qualificação e desenvolvimento profissional dos colaboradores. Eu posso dizer que o conjunto das ações voltadas a treinamento e desenvolvimento, executadas por uma universidade corporativa, caracteriza o que nós chamamos de educação profissional ou educação corporativa. E muitas vezes, Eduardo, esse tipo de iniciativa tomada pelas organizações acaba, de certa forma, complementando ou preenchendo lacunas deixadas pelo sistema de ensino tradicional, provido pelas escolas e universidades, sejam elas públicas ou privadas. E eu gostaria também de adicionar aqui um exemplo, né, da vida real. Há pouco tempo atrás, uma notícia de dezembro de 2020 trouxe a informação de que a Nestlé, através da sua universidade corporativa, em parceria com a Uninter, vem oferecendo aos colaboradores 5 cursos de pós-graduação em MBA dentro da empresa. Quer dizer, essa é uma iniciativa muito interessante que atende tanto aos objetivos organizacionais, quanto proporciona ao empregado participante o incremento da sua formação acadêmica, porque esses cursos desenvolvidos em parceria entre a universidade corporativa e uma universidade privada ou pública, né, passam a ser reconhecidos pelo MEC. Quer dizer, isso já é um desdobramento, já é uma evolução da aplicação do conceito da universidade corporativa.
Excelente, Rogério. Me tira uma dúvida técnica. Existe diferença entre universidades corporativas ou, eventualmente, todas elas seguem o mesmo padrão, o mesmo fluxo? Olha, existem diferenças. A abordagem e as ações de uma universidade corporativa, né, em geral, elas são mais amplas e mais profundas do que aquela abordagem gerada pelas ações tradicionais de treinamento. Mas eu diria o seguinte: uma universidade corporativa, no seu início, ela está muito mais focada em desenvolver competências essenciais para o negócio, ou para cada função ou cargo da estrutura organizacional, do que, por exemplo, fazer um desenvolvimento do que nós chamamos de soft skills, né? Num segundo momento, ou num patamar de evolução, de crescimento desse conceito dentro da empresa, a universidade corporativa ela pode oferecer, além de cursos que trabalhem essas questões das competências essenciais, ela pode também se dedicar a fazer, por exemplo, o desenvolvimento de lideranças, né? E a trabalhar exatamente essas competências mais ligadas à questão de gestão de pessoas, à questão de cultura. Então, eu diria que depende muito do estágio de evolução de cada empresa com esse conceito. Então, você pode ter uma universidade corporativa mais operacional, voltada mais para dentro do negócio, desenvolvendo seus funcionários, e você pode ter, em outro momento, uma universidade que, como no caso da Nestlé, que eu citei, ela passa a fazer parcerias com consultorias externas ou com universidades públicas e privadas para desenvolver, por exemplo, cursos acadêmicos ou programas mais aprofundados para desenvolvimento das lideranças. Entendi. Roger, qual é o cenário ideal para uma empresa ter uma universidade corporativa? Qualquer empresa pode ter, de qualquer tamanho? Você indica algum tipo de momento específico de crescimento, de faturamento, número de pessoas? Quando que um líder de recursos humanos ou mesmo um líder empresarial, ele pode começar a talvez a pensar nisso? Eduardo, o cenário que mais favorece a criação de uma universidade corporativa ocorre quando a empresa percebe que vem gastando muito tempo e dinheiro com ações de treinamento, sejam elas internas ou externas, que não vêm surtindo o efeito desejado, ou que vêm servindo apenas para atender uma necessidade momentânea ou imediata, pois falta um planejamento que demonstre quais são, de fato, as reais necessidades de formação e qualificação da mão de obra e de como atendê-las de maneira mais assertiva. Eu diria que esse cenário que eu acabei de descrever é o cenário da dor, que leva muitas vezes as empresas a buscarem a implantação desse conceito. Outra situação muito comum que leva as empresas a implantar esse conceito é o fato delas perceberem que a capacitação de novos colaboradores não está sendo feita de uma maneira padronizada e coerente, e vem demandando muito tempo e recursos das equipes, especialmente da área de RH. Né? E quando a empresa tem uma grande rotatividade de colaboradores, essa situação se torna dramática, eu poderia dizer. Né? Uma outra questão é que a necessidade das empresas, Eduardo, de serem mais sustentáveis e transparentes aos olhos dos acionistas e da sociedade em geral, também cria um cenário extremamente favorável para a implantação desse conceito. Eu diria que esse é o cenário, a situação que mais me chama a atenção nesse momento e que vem, digamos, estimulando as empresas a investir nesse conceito da universidade corporativa. Por quê? Porque ela pode vir a ter um papel preponderante na disseminação dessas práticas de gestão sustentáveis que a organização precisa. Entendi, Roger. Para a gente terminar esse tópico, com toda essa nossa mudança do dia a dia, a maioria das pessoas do mundo corporativo está trabalhando em casa. Como é que você vê a universidade corporativa nesse mundo online, 100% online? Talvez, pelo menos aqui em São Paulo, pelo menos acho que até o final, até o meio do ano,
a gente deve ficar em casa. Como é que você vê esse subsistema de recursos humanos no dia a dia remoto? Nesse momento de pandemia, em que muitas empresas estão adotando o trabalho remoto ou um sistema híbrido, né, para a continuidade das suas operações, eu creio que se torna muito mais importante o papel de uma universidade corporativa na organização. Eu vou explicar por quê. A continuidade das ações de treinamento e desenvolvimento por meio remoto, em meio a essa crise que estamos vivendo, tornou-se fundamental para manter as equipes unidas e motivadas. E para isso, Eduardo, as empresas que têm a intenção de implantar o conceito, ou que já têm uma estrutura funcionando in-house para isso, precisam contar com uma plataforma eletrônica robusta de gestão da aprendizagem, né? Que proporcione conteúdos criativos na forma de cursos, seminários para a educação à distância dos seus colaboradores. Somente dessa maneira, você vai conseguir dar manutenção ou dar sustentação ao funcionamento da universidade corporativa. Mas eu volto a dizer, nesse momento em que estamos todos, praticamente, trabalhando em casa, a utilização desse conceito se tornou, eu diria, muito mais importante em relação a outros processos de RH. Porque, através da universidade corporativa, você tem a condição de manter o seu time estimulado, como eu já falei, e de continuar disseminando a cultura e os valores da empresa. Quer dizer, quer melhor momento do que esse, né, para a universidade corporativa ajudar a sua organização a enfrentar esse desafio da pandemia? Eu não vejo outro melhor. Excelente. Rogério, só para a gente terminar, talvez uma pergunta que me veio agora. Existe um prazo para uma universidade corporativa ela começar a funcionar ou depende muito de cada empresa, depende muito de cada necessidade? Eu diria que depende muito de cada necessidade e da forma como o RH, junto com as lideranças da empresa, vão planejar essa implementação. E é importante que, para determinar, digamos, esse cronograma de implantação, né, esse tempo de funcionamento da universidade corporativa, que a empresa faça um diagnóstico da situação de treinamento e desenvolvimento, levando em conta especialmente os objetivos e desafios do negócio. Né? Em seguida a esse diagnóstico, o que eu recomendo é que a empresa prepare um plano robusto para a implantação da universidade corporativa e obtenha a aprovação da alta liderança da empresa. Né? Isso vai, digamos, fazer com que esse conceito ele possa ser implantado e ter uma sustentabilidade, não ser apenas uma iniciativa que vai durar pouco tempo. Né? Desde que você tenha bem estruturada e organizada essa implantação, com o suporte de uma equipe disciplinar, né, dedicada, você tem chances de fazer com que essa iniciativa ela seja sustentável a longo prazo. E eu recomendaria, Eduardo, que qualquer empresa que estiver hoje pensando na implantação desse conceito, que ela tome muito cuidado, né? Que ela não faça isso apenas para seguir um modismo, para copiar um modelo de sucesso de uma outra empresa, mas que ela pense seriamente em utilizar esse conceito para alavancar os resultados da organização. Assim sendo, a chance de sucesso da implantação de uma universidade corporativa é muito maior e ela vai continuar, eu acredito, por tempo indefinido. Excelente, Roger. Você acha, por exemplo, que a partir do momento que uma empresa decide seguir por esse conceito, ele nunca mais termina? A universidade corporativa vai renovando o seu conhecimento para que o conhecimento dos funcionários também vá acompanhando isso? O conceito que você defende, talvez, hoje em dia, é algo contínuo que vá até, enfim, até enquanto talvez o negócio precisar, é isso? Exatamente, você está absolutamente certo.
Eu diria que, como uma universidade, seja ela pública ou privada, ela precisa estar sempre se atualizando, se desenvolvendo, propondo novos cursos que estejam alinhados, por exemplo, com as estratégias de negócio das empresas, com as necessidades da sociedade. Da mesma maneira, essa situação se aplica também à universidade corporativa. Ela também precisa estar periodicamente se reciclando e ajustando as suas estratégias aos objetivos do negócio. Acontece, por exemplo, de que no desenrolar, né, no desenvolvimento desse conceito dentro das empresas, elas passem por uma drástica mudança de conceito, de objetivo de negócio. E a universidade corporativa, ela tem que acompanhar essas mudanças que vierem a ocorrer dentro da empresa, sempre se reciclando e eu diria até que atuando também de uma forma proativa, indo ao mercado, quer dizer, interagindo com o mercado para trazer para dentro da organização novas tecnologias que ainda nem foram pensadas ou analisadas pela alta liderança. Quer dizer, isso vai garantir para a equipe multidisciplinar que ficar encarregada da gestão da universidade corporativa, que esse conceito continue por tempo indeterminado naquela organização. É mais uma mudança na mentalidade tradicional de como as empresas, filosoficamente, elas tratam o desenvolvimento do conhecimento, né? É algo, por exemplo, que eu talvez tirando as grandes universidades, como o McDonald's, como Nestlé, eu não consigo me lembrar, talvez, de universidades corporativas que estejam tão unidas ao negócio. Eu diria que ainda existe muito espaço para o desenvolvimento desse conceito. Obviamente que as grandes corporações, a gente falou aqui da Nestlé, existem iniciativas em outras grandes corporações, né? Essas empresas já estão com esse conceito mais amadurecido. Outras empresas que iniciaram há pouco tempo, elas ainda estão muito preocupadas em sanar problemas internos, especialmente voltados à questão da qualificação dos seus colaboradores e também da introdução de novos colaboradores. Mas eu acho que esse é um processo normal. À medida em que a empresa vai investindo, vai suportando esse conceito, e você tem por trás dele uma equipe criativa, que não pode ser apenas formada por profissionais de RH, né? Ela tem que ser uma equipe multidisciplinar que represente todas as áreas de conhecimento da empresa. Eu tenho certeza que, com o apoio da alta administração e com uma equipe capaz e competente por trás, esse conceito vai evoluir na medida do tempo. Vai passar a se preocupar não somente com as competências internas da organização, mas vai começar a olhar para o futuro dessa organização, pensando assim, que competências a universidade corporativa deve trazer para a organização e desenvolver internamente para que essa organização ela seja sustentável, ela seja perene. Então, eu acho que é uma questão de tempo, de amadurecimento, mas também de investimento e comprometimento das pessoas da organização com esse conceito, para fazer dar certo. Excelente, Roger. Só para a gente terminar, numa questão de tempo, por exemplo, por toda a tua experiência, por toda a leitura que você faz do nosso cenário, mais ou menos quanto tempo você acha que a gente está distante de começar a ver as empresas terem essa universidade corporativa continuada? Você acha que está muito distante, está médio distante, está perto? Qual é a leitura que você faz? A leitura que eu faço, até pelas experiências pelas quais eu passei, Eduardo, eu implantei esse conceito da universidade corporativa em 2 organizações multinacionais onde eu trabalhei, e eu diria que vencidas as primeiras resistências, né, que as pessoas entendam que a universidade corporativa não é uma continuidade daquela área tradicional de treinamento e desenvolvimento dentro do RH, você começa a ter uma evolução maior do conceito. Eu percebo que quando eu comecei a implantação desse conceito,
lá na década de 90 para a década de hoje, eu vejo uma forte evolução do conceito nas empresas. Eu vejo, é claro, as empresas multinacionais continuando a liderar esse processo em termos de inovação, mas também eu vejo muitas organizações e conglomerados nacionais investindo fortemente nesse conceito, porque elas estão enxergando que essa é uma maneira de disseminar a cultura da empresa, ou de fortalecer a cultura da empresa, né? Especialmente no momento em que a gente está vivendo o conceito do ESG. Então, eu diria para você que vejo uma evolução muito positiva desde a década de 90 até hoje. Nesse momento atual, eu vejo organizações de médio e grande porte mais amadurecidas e desenvolvendo de uma forma estratégica esse conceito. Então, eu acredito que em pouco tempo, especialmente pelos desafios que a área de RH tem pela frente, em pouco tempo, esse conceito e esse processo, ele vai ter um caráter cada vez mais estratégico, tanto para o RH quanto para a organização que o implantar. Então, eu diria que nós estamos, digamos, num ponto médio dessa faixa evolutiva do conceito de universidade corporativa. Excelente, Roger. Tem alguma coisa sobre o tema que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Eduardo, eu acho que para a gente terminar esse nosso bate-papo sobre a universidade corporativa, eu acho interessante a gente falar que toda empresa pode ter uma universidade corporativa, especialmente se essa empresa ela está preocupada com a sua sustentabilidade, que ela esteja focada na melhoria das competências essenciais para o sucesso do negócio, bem como também na criação e na preservação da sua missão, valores e princípios básicos de gestão. É importante reforçar que esse conceito não é uma exclusividade apenas de multinacionais ou grandes empresas. Eu penso que uma estrutura enxuta de uma universidade corporativa, com o suporte de um parceiro externo, que forneça uma solução de plataforma para a gestão de aprendizagem, e aí eu estou falando de plataforma do tipo LMS, hoje em dia acessível a qualquer tamanho de empresa, né? Permite que você implante esse conceito em qualquer tamanho de empresa, de qualquer segmento. Então, eu quero deixar essa mensagem para os profissionais de RH que assistirem essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, né? De que é possível implementar esse conceito de uma maneira enxuta, contando com parceiros externos confiáveis, utilizando uma plataforma de gestão de aprendizagem, que eu acho super importante, especialmente no momento de trabalho remoto, né? Mas, enfim, é um conceito acessível a qualquer tamanho de empresa e tem a possibilidade de ajudar bastante o negócio a se desenvolver e se tornar mais sustentável. Acho que essa é a mensagem que eu quero dar, né? Com certeza, Roger. Bom, quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo. A primeira vez que você veio aqui, você falou do papel do business partner de uma maneira bastante completa. Agora você vem falar um pouco sobre universidade corporativa. Quero deixar a casa sempre aberta para você. Sempre que você quiser falar sobre um tema, a casa é sua. E quero agradecer pelo seu tempo também. Eu quero te agradecer muitíssimo por esse espaço e pela oportunidade de apresentar e discorrer sobre esse tema tão estratégico para a função recursos humanos e para as empresas hoje em dia. Muito obrigado pela oportunidade, Eduardo. Bom, esse foi Rogério de Menezes. Até o próximo Café das 10. Obrigado pela presença.